Muitas das vezes a gente, quando olha para esse texto, enxerga Jesus curando esse homem. Mas eu quero dar aqui uma ênfase missionária, falando desse texto numa perspectiva em que vamos entender que missões é uma consequência natural da vida cristã. Marcos capítulo 2, abra sua Bíblia, compartilhe com quem está do seu lado, se ele não tiver Bíblia, ou abra o seu celular, apenas para ler a Bíblia. Tá bom? Vamos lá então? Marcos 2, de 1 a 11, diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixou o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por ser espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Deus amado, nós agradecemos pela tua palavra e por tê-la como fonte que alimenta, que fortalece, que nutre e que fala ao nosso coração. Precisamos, ó Deus, da tua intervenção, do teu poder e da tua misericórdia sobre nós, quando vamos falar da tua parte. Nos dê graça. Oramos, ó Deus, agradecendo também o Senhor pela vida dos visitantes. Oramos, ó Deus, agradecendo o Senhor porque hoje estamos intercedendo e orando também pela obra missionária em todos os rincões desse Brasil e o mundo afora. E nós colocamos, ó Deus, agora cada missionário da igreja, seja de nossa denominação ou de outra denominação, que está trabalhando no campo, se esmerando, pregando o teu evangelho. Meu Pai, se há algum desconforto, alguma tribulação, se há, meu Deus, alguma opressão do diabo contra esta vida, que o Senhor venha trazer alento, venha agir com misericórdia, trazer conforto e alegria a esse missionário, ou a essa missionária, ou a família dos mesmos, ó Pai, para continuarem firmes na pregação do nome do Senhor. O Evangelho tem sido pregado, meu Deus, em terras difíceis e podemos dizer até mesmo em terras fáceis. Mas nós não queremos, ó Deus, fazer isso sem a Tua ajuda, sem a Tua autorização e sem o poder do Senhor sobre nós. E é por isso, ó Pai, que nós, nesse instante, nos alegramos, porque estamos nessa cidade como porta-voz do Senhor, para pregar e falar do Teu nome bendito. E que essa igreja também crie na sua mente e no seu coração, ó Deus, uma visão missionária ao ponto de orar, de interceder e participar, e quem sabe, ó Deus, até enviar missionários para os campos. Nós cremos, ó Pai querido, que o Senhor está trabalhando na Tua igreja e de forma que a Tua igreja vai entender o que o Senhor tem para ela e o que o Senhor quer dela. Pedimos, ó Pai,
no nome de Jesus. A tua bênção e a tua direção, oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante que quando falamos da obra missionária, nós podemos, a minha cabeça se volta para muitas coisas que já me aconteceu ao longo da minha vida cristã. Primeiro, louvar a Deus porque Deus nos chamou através de uma obra missionária que chegou na minha cidade, que chegou na minha porta, no qual Deus usou alguém. E você pode expressar da mesma forma quando alguém chegou na sua rua, na sua cidade, no seu bairro e falou de Jesus para você. É uma ação missionária da igreja, pregando e falando do nome de Jesus. Sobre esse texto no qual lemos, meus irmãos, a intenção aqui é falar sobre missões como uma consequência natural da vida cristã, ou seja, não fazemos missões só no mês de agosto, ou não fazemos missões só em conferências missionárias, mas isso fazemos todos os dias, com a nossa vida e assim por diante. E o texto que nós lemos, meus irmãos, nos mostra o Senhor dela, aquele que organizou tudo isso. Falamos de Jesus. Ele estava em Cafarnaum, uma cidade que ficava à beira do mar da Galileia, e essa cidade era um centro administrativo e uma área muito importante para o comércio daquela região. É ali que estava o nosso Senhor Jesus. A casa mencionada aqui pelo texto provavelmente pertencia a um dos discípulos do Senhor Jesus, ou talvez alguém da própria comunidade que acabara de nascer como igreja naquele tempo. O fato, meus irmãos, que essas casas, ou as casas da época em que Jesus está falando desse texto, tinha telhados planos, feitos de vigas, barro e pedra, e que podiam ser removidos ou abertos com algum esforço físico. Isso poderia acontecer. O fato, meus irmãos, que me chama a atenção, é que a narrativa enfatiza que a casa estava lotada de pessoas. Não sabemos o tamanho dessa casa. Só sabemos que essa casa estava cheia de pessoas que estavam desejosas de uma única coisa: ouvir a doce voz do Senhor Jesus. Ele estava ensinando. E é interessante notarmos aqui, meus irmãos, que essa notícia, a notícia de que ele estaria na cidade, a fama de que ele era um bom pregador, a fama de que ele tinha poder para curar em nome do próprio Deus, atraía multidões. As pessoas queriam ouvir algo diferente, porque no contexto da sua época as pessoas estavam cansadas da religiosidade do seu tempo. E talvez, meus irmãos, estejamos morando numa cidade, num país ou num estado que está cansado disso, de viver de uma religiosidade. Talvez até mesmo você. E de repente, meus irmãos, quando olhamos para esse texto, percebemos que não havia ali nenhum sistema público de saúde. As pessoas que estavam com doenças, ou que tinham enfermidades, que tinham dependência, careciam da compaixão de familiares, ou até mesmo de amigos, meus irmãos, e de repente o texto nos narra a história e o relato que havia 4 homens que estavam carregando um paralítico. E quando eu olho para esse cenário de 4 homens carregando um paralítico, eu percebo que ali havia nessa comunidade talvez um senso de responsabilidade, dizendo assim: já que Jesus está presente, já que Ele cura, já que Ele liberta, Ele tem uma palavra boa, e esse moço deseja conhecer Jesus, vamos mobilizar e vamos levá-lo até lá. É interessante, meus irmãos, que essa ação dos quatro homens, naquele contexto, evidentemente, era muito valorizado por causa da cultura judaica da época. A cultura judaica gostava muito disso. Ninguém ficava sozinho, principalmente os incapazes, principalmente aqueles que não tinham nenhuma condição. E a ação de subir ao telhado, meus irmãos, mostra que esses homens foram minimamente ousados e criativos. Não dá para entrar pela porta, porque há muita gente, as pessoas não querem ceder. Vamos então ser ousados. Vamos subir ao telhado, vamos abrir um espaço e assim vamos tornar possível a entrada desse homem aos pés de Cristo para conhecer o Senhor Jesus.
Interessante, meus irmãos, que esse episódio também ilustra que a missão da igreja, ou seja, a sua missão, não é apenas teórica. Você não pode ver um cristianismo apenas no campo teórico, não. O evangelho, a todo instante, é ao mesmo tempo encorajador, no sentido de que devemos agir com ação para trazer pessoas a Cristo, para que ao enfrentarmos os obstáculos que porventura as pessoas tenham, elas possam confiar no poder de Deus. Talvez, meus irmãos, na nossa cidade tenha algum paralítico, alguém que não anda, alguém que não tem carro, alguém que mora distante da igreja, e de repente não precisamos de 4 homens, precisamos de 4 pneus, e de alguém que dirija um carro e vá até lá e diz assim: eu vim aqui para buscá-lo e para trazê-lo à igreja, para que você conheça o Senhor Jesus. É interessante, meus irmãos, que Marcos capítulo 2, de 1 a 11, mostra um grupo que entendeu o verdadeiro sentido da missão. O verdadeiro sentido da missão, meus irmãos, é trazer alguém a Jesus. E eu vou ousar em dizer aqui o seguinte: trazer alguém a Jesus, custe o que custar. Colocar esse homem numa maca, deveria ser um homem talvez que tinha um certo peso, para 4 homens carregar, e evidentemente, meus irmãos, eles criaram alternativas que porventura não era muito comum naquele tempo, mas criaram uma alternativa, sabe para quê? Para acontecer 2 coisas. Primeiro, levar aquele homem até Jesus. Segundo, eu penso que esses homens já eram convertidos a Cristo e que estavam agora cumprindo uma função extraordinária: facilitar, levar alguém até Cristo para que pudesse assim conhecer o Senhor Jesus. É interessante notarmos, meus irmãos, que dentro da nossa cultura evangélica brasileira, muitos dizem que conhecem o Senhor Jesus, respeitam o Senhor Jesus. Mas qual é o detalhe e a grande diferença? É que muitas pessoas ainda não tiveram o quê? Uma experiência pessoal com Jesus. Talvez o paralítico ouvira falar, talvez o paralítico tinha isso no seu coração como desejo, estar com Jesus. E de repente, meus irmãos, um ato de coragem daqueles homens, não se importando com o que Jesus ia falar, não se importando com o perigo que poderia causar ali, eles tomam uma decisão: nós levaremos você aos pés do Senhor Jesus. Exigiu um esforço. E aí eu quero tirar desse ponto, não a questão da cura em si do paralítico, mas trabalhar a questão do envolvimento desses homens na perspectiva missionária, de levá-los até a pessoa do Senhor Jesus. Quando eu olho para os primeiros 3 versículos, que diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. A rede, né, de bate-papo e etc. correu. Olha, vocês viram quem chegou na cidade? Sabe quem está em Cafarnaum? É Ele, o Senhor Jesus. Correu a notícia. O verso 2 diz assim: quando ficaram sabendo a notícia, muitos se afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciaram a palavra. O que me chama aqui a atenção, meus irmãos, é que em primeira instância as pessoas afluíram até onde Jesus estava para ouvir a palavra. Porque Jesus sempre iniciou com a palavra. A pregação do evangelho do seu nome era a principal mensagem. O verso 3 vai dizer: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. É importante a gente entender aqui, meus irmãos, nesse primeiro ponto, ou nesses primeiros 3 versos, o seguinte: que missões requer unidade de visão. Missões requer unidade de visão. O que é isso? Se eu falo da obra missionária, tem que haver uma conexão dentro da igreja acerca disso. Os jovens têm que entender, os homens têm que entender, as mulheres têm que entender, todos têm que entender que a obra missionária, pregar na cidade ou fora dela, é uma missão da igreja, no qual você faz parte e está inserido. Não é apenas de um grupo, é de todos nós.
Então, missões requer visão, ou melhor, requer unidade de visão, ou seja, ser visionário, enxergando as mesmas necessidades e as mesmas oportunidades que o Senhor Jesus tem para nós. Então, diante disso, meus irmãos, olhando para esses versos, Jesus está pregando e ensinando. O que ele está fazendo então? Coisa óbvia, que ele sempre gostava de fazer. Ele está ensinando e ele está pregando. O texto não fala o que ele estava dizendo, fala que ele estava ensinando. Mas uma coisa me chama a atenção, meus irmãos: a casa estava cheia. A casa estava cheia. Qual a diferença daquele tempo para o nosso tempo hoje? Lá Jesus estava fisicamente presente. Dentro da sua casa também pode ficar cheia. Jesus já vai estar presente. E você pode ser o porta-voz para pregar o Evangelho dentro da sua própria casa. Você pode criar esse ambiente. Ou dentro da própria igreja, coisa dessa natureza. O fato, meus irmãos, é que alguns vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. E aqui eu preciso fazer algumas observações. Primeira observação que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite. Primeiro, todos os 4 homens tinham o mesmo objetivo. Qual que é o objetivo dos 4 homens? Levá-lo paralítico até Jesus. Quando falamos de 4, lógico, podemos aqui pegar um outro número. Todos nós que aqui estamos, será que nós estamos com o mesmo objetivo na igreja? Orar pela obra missionária, orar pelos perdidos, ajudar o enfermo, ajudar o fraco na fé, ajudar o desviado. Será que esse é o mesmo objetivo? Ou será que nós estamos sentados em berço esplêndido, aguardando a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus? É para nós pensarmos, meus irmãos, porque aqui a gente percebe que os 4 homens tinham o mesmo objetivo. Então, meus irmãos, essa é uma lição preciosa. O objetivo era levar o paralítico até Jesus. O que Jesus ia fazer não era problema deles. O fato é que aqueles homens estavam assim, olha, nós vamos levá-lo até Jesus. Se Jesus fizer alguma coisa, amém. Mas se não fizer nada, amém do mesmo jeito. Imagino que esse era o pensamento deles. Então eles aqui entendem que a responsabilidade deles é levar esse homem até o Senhor Jesus. Isso implicava em quê? Em algumas coisas: tempo, esforço físico e disponibilidade. Muitas das vezes, meus irmãos, eu e você, a igreja do presente tempo, tem algumas dificuldades. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e muitas vezes cada um enxerga do seu jeito. Não há foco, não há a mesma visão e assim por diante. E muitas das vezes a gente culpa ou coloca algumas culpas em cima daquilo que eu acabei de mencionar. Ah, pastor, isso vai exigir muito tempo. Isso vai exigir muito esforço físico, vamos ter que trabalhar demais. Pastor, eu não tenho tempo. O senhor sabe como é que é a minha vida corrida. Isso a gente ouve, meus irmãos, todos os dias. O fato, queridos, é que nós temos que tomar muito cuidado com essas ações. Por quê? Quem te deu o emprego foi Deus, quem te deu a sua casa foi Deus, quem te deu as coisas para você fazer foi Deus. Então, se você não se preocupar com as coisas dele, ele pode não se preocupar com as suas. Ele pode fazer isso. Muitas das vezes ele não faz. Ele cuida, para exatamente te constranger o coração, ao ponto de dizer assim, você não cuida das minhas coisas, mas eu estou cuidando das suas. É nesse sentido. Então, meus irmãos, quando olhamos para esses 4 homens aqui, eles estavam tirando o tempo deles, estavam tendo o esforço físico deles, estavam dizendo assim, nós estamos disponíveis para levar o paralítico até os pés de Jesus. Missões, meus irmãos, é importante a gente afirmar isso aqui para a igreja, que não é trabalho individual, não é. Quando eu olho para a nossa denominação, Junta de Missões Nacionais, que trabalha no Brasil na plantação de igrejas, quando eu olho para a APMT,
Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que trabalha em regiões indígenas da nossa nação e até mesmo em campos fora, em outras línguas, eu vejo que há um esforço. E vejo que há muitas igrejas parceiras nesse projeto. E a gente precisa entender que nós não fazemos nada sozinho, nós fazemos tudo com a ajuda dos outros, meus irmãos. Ou seja, o propósito e o objetivo é o quê? Sermos unidos em torno da obra que o Senhor nosso Deus colocou para nós. Como é que essa igreja pode ser unida nisso? Entendendo o propósito que ela tem. Podemos orar, contribuir, podemos fazer alguma coisa da perspectiva do bairro, da cidade, podemos fazer? Claro que podemos fazer. Todos nós temos alguma ideia boa. Qual é a grande dificuldade nossa? Colocar em prática essas ideias boas. Nós temos esse problema conosco. Então, meus irmãos, a ideia aqui é que é como se fosse, por exemplo, uma equipe de remo. Já viu o remo? Se eles não nadarem, se eles não baterem o remo no mesmo tempo, com a mesma batida, não chegam ao objetivo. Eu gosto muito de ver a corrida de remo nas Olimpíadas. Por quê? Porque há um sincronismo de batida, de tempo e assim por diante. Até o peso implica na forma de chegar e conquistar os seus objetivos. Meus irmãos, nós temos um excelente professor e um excelente instrutor para a vida da igreja, que é Jesus, que subiu aos céus, está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, mas que deixou para a sua igreja o Espírito Santo. E é Ele que nos habilita, e é Ele que nos instrui, e é Ele que nos conduz, é Ele que nos convence, é Ele que nos ilumina a mente e o coração para entendermos que nós podemos sim enxergar no mesmo lugar, com a mesma visão, sermos unidos no mesmo propósito, para um único objetivo: fazer Jesus conhecido entre todas as pessoas que estão do nosso lado. Essa é a primeira ideia. A segunda coisa, meus irmãos, que eu preciso pontuar com vocês, está no verso 4, que diz assim: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, abriram um espaço, baixaram o leito em que jazia o doente. Então, aqui eu queria dar ênfase para afirmar para os irmãos que missões se faz com perseverança, mas também se faz com criatividade e com ousadia. Eu olho para esses homens e vejo nessa direção. O texto diz assim: não podendo se aproximar dele. Qual era o primeiro obstáculo? Não tinha como se aproximar de Jesus. O que eles fizeram? Romperam o telhado, abriram espaço. Eu imagino como é que foi abrir isso lá. Vocês imaginam a cena abrindo isso lá, e desceram com o homem no meio, junto aos pés do Senhor Jesus. Então a gente percebe aqui, meus irmãos, que de repente algum daqueles homens poderia dizer o seguinte: olha, não vamos fazer isso não, nós vamos perturbar a ordem, não vamos fazer isso não, que isso é perigoso, não vamos fazer isso não, que isso não vai funcionar. De repente poderia ter alguém falando isso. O texto não narra isso. O texto narra que esses homens focaram no seu objetivo, ou seja, foram perseverantes, não desistiram diante do impedimento que tinha, que era a multidão. A multidão estava presente. Já tentou entrar num lugar que tinha muita gente e você não conseguiu entrar? Já isso aconteceu comigo. Como é que nós vamos entrar? É melhor não tentar entrar, que não tem como entrar. Ninguém deixa entrar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus estava presente. E eu pergunto para você: será que se você não estivesse lá, você não teria a mesma atitude de querer estar perto de Jesus? De ouvir o Senhor Jesus? De receber o ensinamento bem próximo e bem perto de alguém que sabe falar, que sabe instruir e que sabe ensinar? Esse é o nosso Senhor Jesus. Então eles não desistiram e assim eles caminharam, meus irmãos. O fato que me chama a atenção também nesse aspecto é a criatividade deles. Muitas das vezes falta criatividade no meio da igreja.
e eles buscaram meios alternativos para alcançar Jesus. A gente precisa ser minimamente criativo. Eu estava pensando hoje, sobre esse assunto agora à tarde na minha casa. Eu fiquei imaginando assim, como que as pessoas são criativas, por exemplo, para para mostrar no Instagram as fotos das férias. São bem criativos. Como são criativos, por exemplo, para mostrar o almoço em família, ou o passeio em um determinado lugar bonito. As pessoas são criativas para isso. Qual que é a dificuldade que eu vejo? É que elas não são criativas, por exemplo, para fazer alguma coisa para evangelizar. Não são criativas. Não postam versículos, ou não sequenciam versículos, ou não colocam alguém para pensar sobre o assunto. Nós não somos criativos. Nós temos toda a estrutura na mão disponível, e eu estou falando só de uma ferramenta, nesse caso pode ser o Instagram, ou qualquer outra rede social que você usa, mas você precisa ser minimamente criativo, querido. Para quando alguém acessar o seu perfil, opa, tem alguém sério nesse lugar. Tem alguém aqui falando o nome de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus só voltará quando todos souberem que Ele é o Senhor e Salvador. Como é que eles vão saber disso? Quando você pregar. Não se omita. Prega o Evangelho. Fale de Jesus. Usa a sua criatividade. Uma outra palavra que me chamou a atenção e que eu coloquei aqui dentro desse grupo de homens é a questão da ousadia. Eles foram ousados. Fizeram algo fora do comum para cumprir a missão. Como é que é? Vocês vão abrir o telhado? É isso mesmo. Mas não é perigoso, não tem, nós vamos abrir o telhado. Nós vamos abrir o telhado. Porque nós temos um objetivo. Qual que é o objetivo? Nós não podemos perder a única oportunidade que nós temos, que é levar esse homem paralítico que não consegue andar para ter um encontro pessoal com Cristo. Nós queremos fazer a nossa parte. Porque a parte do Senhor Jesus, eu tenho certeza que Ele vai fazer. E para quem conhece o resto da história, como nós, sabemos que Jesus fez. Isso é fato. Então, meus irmãos, nós não podemos nos limitarmos aos nossos métodos. Nós somos muito limitados. Nós botamos culpa em tudo. Não funciona, não vai dar certo, não é assim que faz, eu não quero ser conhecido dessa maneira. Rapaz, precisa mudar. Precisamos buscar novas formas, meus irmãos, para evangelizar. Talvez vocês nunca ouviram tanto nessa palavra aqui nos últimos dias, não é verdade? Que eu entendo que vocês têm que adorar a Deus. Vida de comunhão com o Senhor, ok. Mas vocês precisam pregar o Evangelho. Ou será que não tem ninguém nessa cidade que precisa ouvir o Evangelho? Claro que tem. Está cheio de pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Cristo. Sabe por quê? Porque ainda não ouviram do Cristo que você crê, do Cristo que te salvou, do Cristo que te redimiu. Você precisa falar. Eu estava ouvindo a Marilene na semana passada, e a Marilene já está há 25 anos no campo missionário, e a gente conversando sobre a sua perseverança, e muitas vezes a cobrança que existe para cima do trabalho dela em relação a frutos, que prega e poucos ou quase ninguém se converte. Como é que é isso, Nós vivemos um país que queremos ver igrejas cheias, pessoas, entre aspas, servindo ao Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, um missionário que leva o Evangelho a uma aldeia isolada precisa de perseverança. Ronaldo Lidório, quando foi para Gana para pregar o Evangelho dentro dos Concombas, ele teve um desafio muito grande. Pregar o Evangelho num lugar onde não tinha ninguém que falava a sua língua, ele precisava traduzir a língua e ele precisava pregar o Evangelho para aquele povo. Se vocês não conhecem a história de Ronaldo Lidório, precisa ler o livro dele, precisa ouvir a história desse homem, que é vivo, que é nosso colega de ministério, falamos com ele sempre. A história desse homem é maravilhosa, meus irmãos. E algumas histórias são reais e verídicas, do tipo assim,
sacrifícios enormes de algumas pessoas que moravam numa tribo e andavam 3 dias para chegar na outra tribo. Sabe para quê? Para ouvir o Evangelho, não sabe ler nem escrever, mas ouvir o Evangelho, entender o Evangelho, para depois repetir o Evangelho. Eu não sei se eu falei isso aqui para vocês, mas o Ronaldo conta uma das suas histórias muito interessantes, e disse que uma mulher andou 3 dias para chegar aonde ele estava plantando a igreja entre os concombas, e a mulher foi lá e falou assim: eu vim aqui para conhecer Jesus, que eu ouvi falar que Jesus faz isso, e eu quero conhecer Jesus. Então chegou no lugar certo, deu aconchego, acolheu aquela irmã, pregou para ela, discipulou ela, e aí ela falou assim: então eu preciso agora memorizar alguns versículos para levar para a minha tribo, que é 3 dias de caminhada. E ela memorizou. No meio do caminho, quando estava voltando, ela esqueceu de uma parte do versículo. Sabe o que essa mulher fez? Voltou para trás. E aprendeu de novo, e voltou para o seu povo para pregar o Evangelho. Meus irmãos, engana as centenas de igrejas nas tribos que conhecem Jesus através de Ronaldo Lidório. Um homem como qualquer um de nós. Qual que é a diferença? É porque ele entendeu que precisa ser perseverante, ousado e criativo na pregação do Evangelho. Não é fácil, mas é necessário. Enfrentar feiticeiro, você acha que é fácil? Difícil. Mas graças a Deus, muitos naquela nação, no meio daquele povo, conheceram o Senhor Jesus, e hoje podemos dizer, temos uma igreja no meio daquele povo. Por isso, meus irmãos, é que nós precisamos pensar na obra missionária. Nesse mundo globalizado como o nosso, não há como não pensar nisso. Não há como não pensar nisso. Portanto, vamos ser criativos, ousados e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades que o Senhor está nos dando. Terceira e última coisa, queridos, que eu queria deixar com vocês, está no verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Missões, meus irmãos, se faz com fé. Não se faz missões sem fé. É interessante nesse texto aqui, ou nessa passagem, que Jesus elogia a fé dizendo assim: vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu fiquei a perguntar no meu coração: os 4 homens que se esforçaram para levar esse homem até Jesus, ficaram satisfeitos com isso? Eu diria que sim. Porque a resposta, Jesus primeiro deu uma atenção àquele homem: olha, meu querido paralítico, os seus pecados estão perdoados. Quem tem poder para perdoar pecados, meus irmãos? Só Jesus. Lembra do dia que você se converteu? Ele perdoou os seus pecados. Nenhum homem nessa terra, meus irmãos, tem poder de visitar o seu coração, de entrar no seu íntimo e perdoar os seus pecados. Somente Jesus. Por isso que valeu a pena todo o esforço, todo o empenho, toda a dedicação desses homens diante dessa verdade. É interessante notarmos, meus irmãos, que a fé, segundo Hebreus, é certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Ou seja, confiança de que Deus usará nossa obediência para produzir frutos. Você só precisa ser obediente a Deus. Pastor, mas o senhor, porque não conhece a UFOP. A UFOP, pastor, é difícil demais da conta. Eu falei assim, qualquer hora dessa eu vou na UFOP, eu vou numa tal de ilha, tem uma tal de ilha lá, não tem? Eu vou parar nessa ilha. É ilha mesmo que fala? Concha? Já me deram, falaram, agora é Concha. Numa tal de Concha, mas tem ilha também? Então é no FMG, eu vou nos 2. Vou parar nesse lugar lá. Meus irmãos, a gente só precisa ser obediente.
E eu acredito que alguns que estão conosco no meio da igreja, eu oro por eles, encorajo eles, vocês também oram por eles. Esses meninos e meninas precisam ser luz e sal nesses ambientes, meus irmãos, para mudar a realidade desses ambientes. Porque nós acreditamos num Deus Todo-Poderoso que muda as pessoas, que transforma as pessoas. Basta sermos obedientes. E é interessante notarmos aqui também, meus irmãos, que um cristão em missão, ele confia que Deus vai agir e atuar através da sua vida. Nós muitas vezes achamos que somos uns coitados, não é verdade? Ai, pastor, eu não sei pregar, eu não sei nem orar direito. Então melhora, meu filho. Começa a orar mais. Começa a pregar, treina na sua casa, entra para o seu quarto e prega para a parede, meu filho. Treina. Coloca um espelho e prega para você mesmo. Se treina e depois vai para a rua. Você vai ver que você vai ficar bom no negócio. Meus irmãos, a gente precisa simplesmente entender que a missão de pregar o Evangelho é nossa. E aí eu olho para o cenário todo organizado ali. Jesus na cidade de Cafarnaum, a cidade não cabia de gente. 4 homens ousados resolvem levar alguém até Cristo, e Cristo fez a sua parte, dizendo: está perdoado de seus pecados. Então, meus irmãos, eu creio muito de que uma semente que você precisa plantar no coração das pessoas é a semente do Evangelho. Essa semente vai germinar quando Deus quiser, não é quando você quer. Basta você ter obediência e entender que os frutos serão produzidos segundo a vontade de Deus, não de forma imediata. Não de forma imediata. Meus irmãos, a igreja precisa entender que missões se faz com fé. Aquele homem recebeu o maior presente da vida dele. Primeiro presente, a amizade dos amigos dele para levar até Jesus. Segundo presente, o próprio Jesus diz assim: estão perdoados os teus pecados. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente é ingrato demais da conta com algumas coisas, a gente não tem gratidão? De vez em quando eu falo assim: meu Deus, obrigado, porque o Senhor usou uma Kombi velha de carroceria para me levar numa igreja para conhecer o Senhor Jesus. O Senhor usou uma Kombi velha. Não, velha não, né? Era nova na época, né? Usou uma Kombi, cara. Eu falei: meu Deus, o Senhor usou aquela família, e eu gostaria que o Senhor me usasse também para pregar o Evangelho, para falar do nome de Jesus. Meus irmãos, temos que trabalhar enquanto é dia, porque vai chegar a hora que nós não teremos mais essa oportunidade. Então, um dia como esse, a igreja do Senhor Jesus, neste lugar, é desafiada a fazer missões todos os dias, na cidade, aonde estiver e como você estiver, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Faça alguma coisa no nome de Jesus. Eu quero finalizar dizendo que missões é uma consequência da vida natural. Ou seja, nós não fazemos isso tem que ser de uma forma muito natural. É no trabalho, é na escola, é na rua, é no futebol, é dentro de casa, em qualquer lugar. Você tem que fazer a obra missionária. Não tem escolha. Ou seja, todo cristão, e eu incluo você, que encontrou o Senhor Jesus, é chamado para viver em missões. É chamado para viver em missões. Nisso não é opcional. É uma consequência natural da fé. Você precisa entender isso. E essas 3 atitudes, meus irmãos, que eu coloquei aqui, são essenciais para uma vida missionária. Primeiro, unidade de visão. Vamos ser unidos na nossa visão. Segundo, perseverança, criatividade e ousadia. Precisamos ser criativos e ousados. Terceiro, ter fé em Deus. Mesmo que tem hora que a gente fala assim: meu Deus, eu sou crente, mas eu não estou exercendo fé. Eu sou crente, mas eu não creio no poder do Senhor.
Que crente é esse? Precisa crer. E eu quero desafiar você então nessa noite, fazendo algumas perguntas para o seu coração. Primeiro, hoje, você vai apenas assistir ou vai se tornar um cristão em missão? Vai ficar vendo a banda passar ou vai se envolver com a missão da igreja? Vamos envolver. Para de dar desculpas. Nosso Deus está te dando a oportunidade de você se envolver. Para de dar desculpa que você não tem tempo, que você está estudando, que você está trabalhando, que você está... Para de dar desculpa, você tem tempo sim. Basta gerir melhor o seu tempo. Basta ser criativo e assim por diante. Peça a Deus coragem, peça a Deus fé, peça a Deus sabedoria para você cumprir a missão que Ele lhe confiou, levando outras pessoas ao Senhor Jesus. Quando eu vir para o seminário, o meu pastor, na época, reverendo Celso, que hoje é missionário em Portugal, ele falou assim: Oswaldo, você precisa ler um livro primeiro, antes de ir para o seminário. Assim, leio A Vida de David Brainerd. E eu comecei a ler aquele livro. Assim, eu vou ler rapidão, né? Porque eu quero ir para o seminário. Vamos ler logo. E comecei a ler. Meus irmãos, se você não leu ainda, leia ou veja a biografia de David Brainerd. Um jovem pastor que evangelizou os índios apaches no Canadá e na América. Morreu novo. Mas eu comecei a leitura desse livro e fui lendo e fui me envolvendo. E no final, nas últimas páginas desse livro, eu terminei a leitura chorando. De ver como Deus usou um homem, um jovem ainda, que se entregou pela obra missionária para fazer o nome de Jesus ser conhecido num povo distante que precisava de Jesus tanto quanto nós. Precisamos, meus irmãos, ser mais sensíveis à voz de Deus. Precisamos nos envolver um pouco mais. Portanto, a minha oração é que Deus, na sua infinita graça e bondade, te dê a alegria de servi-lo nessa igreja ou em qualquer outro lugar, mas nunca perca o amor e a visão pela obra missionária. Ajude, colabore, contribua, porque a obra missionária é nossa responsabilidade como igreja. E se você é membro da igreja, e se você é crente no Senhor Jesus, você tem que estar dentro. Se estiver de fora, vai ter um problema. Não comigo, mas um problema com o dono da igreja. Um problema com o dono da missão, que nesse caso é Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Nessa noite, meus irmãos, eu quero orar pela sua vida e eu quero também orar pela vida de alguns irmãos que pediram a nossa oração. O primeiro pedido vai para a vida do Paulinho, que essa semana vai fazer uma cirurgia em Belo Horizonte e vai internar no dia 21, então vamos orar por ele. É o esposo da Ronara. Então vamos orar, vamos, à medida do possível, nos informar e aí vamos passar as informações para os irmãos, tá joia? O segundo motivo de oração é orar por um casal que está indo embora da igreja. Não porque a gente quer, é porque Jesus quer. Deus abriu as portas.